Que a humanidade não presta, todo mundo já sabe. Mas se tem uma coisa em que somos muito bons, é em expressar as experiências da nossa espécie. E isso vai desde as boas até as ruins. E um ótimo exemplo de uma experiência muito ruim que nós insistimos em repetir é a guerra. Hoje uma memória viva como forma de entretenimento para alguns e uma realidade brutal para outros mais desafortunados, a guerra está entre uma das primeiras coisas que nós registramos e replicamos através da arte. Mas como a forma como esse tema tem sido abordado por artistas no decorrer da história foi se moldando conforme a própria percepção do que a guerra representa na sociedade foi mudando com o tempo. Eu sou o Bantim e hoje nós vamos dar um pequeno passeio pelas diferentes visões da guerra no imaginário artístico. A arte da guerra e a guerra na arte. Quando falamos sobre a guerra na arte, a primeira coisa que precisamos compreender é que em certo momento da nossa história, a guerra deixou de ser apenas uma inevitabilidade dentro da realidade de uma espécie tribal e primitiva. E com o advento de coisas como cultura e religião, esses costumes passaram a ganhar status de prestígio, glória e divindade por diversos povos, se tornando uma ferramenta imprescindível para a conquista e dominação. E o modo como esses conflitos eram retratados pelos artistas desses povos estavam em muitos casos à mercê do que os seus governantes queriam que fosse mostrado. Muitas dessas obras de arte mostrando guerras antigas eram grandes peças de propagandas de reis e imperadores, no período em que elas foram criadas, já que a liberdade artística era inexistente em muitas dessas sociedades. E é a falta de liberdade somada à ausência de princípios humanistas que difere tanto a representação da guerra nas obras antigas das obras atuais. Se olharmos para representações da guerra em períodos como a Antiguidade, a Idade Média e até mesmo no Renascentismo e um pouco além, a gente percebe uma forte tendência de obras que glorificam os conflitos daqueles tempos, os retratando como eventos épicos, cheios de heróis com um propósito divino e na maioria dos casos a partir da visão distante de um espectador. Em outros casos, também temos obras criadas apenas com o intuito de glorificar e louvar os líderes que causaram esses conflitos, em detrimento das milhares de vidas que foram perdidas em nome das suas ambições. Mas a abordagem da guerra dentro da arte já começava a mudar lá no início do século XIX e acabou sofrendo uma mudança ainda mais drástica durante e após a Primeira Guerra Mundial. Ao contrário das guerras anteriores, que ainda tinham esse verniz de glória e honra, a Grande Guerra deixou para trás apenas uma geração desiludida e traumatizada. E essas consequências ressoaram nas obras que surgiram após esses eventos. Agora o foco não era a glória de uma batalha a ser vencida, nem seus líderes megalomaníacos com síndrome de deuses, e sim as experiências dos soldados no campo de batalha, e todo o trauma e horror que conflitos como esses trazem para as populações afetadas. E como uma forma de arte influencia a outra, essa mudança saiu das pinturas e foi para os livros e então para a música, e obviamente não seria diferente no cinema. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. Do épico ao horror. Apesar da ascensão dessa nova visão sobre a guerra, isso não impediu que ela continuasse sendo representada de formas diferentes, inclusive de formas que se assemelham muito aos modos como esses conflitos eram representados nas artes antigas. O filme 300 do Zack Snyder é um bom exemplo dessa abordagem mais tradicional da guerra, porque o filme não é só estilizado visualmente, como ele também tem essa atmosfera de mitificação, onde a escala épica e a glória da batalha são os pilares daquela jornada, o que nos faz sentir um sentimento que é heróico e ao mesmo tempo primitivo, ao ver aqueles caras que estão lutando para proteger o seu povo. Agora com filmes como Vai e Veja e Nada de Novo no Front, a coisa é bem diferente. Esses são um tipo de filme que seguem um caminho oposto de 300 e apelam pela crueza e o terror do campo de batalha. Não existe heroísmo nem senso épico neles, porque o intuito deles é trazer à tona os momentos mais abomináveis e perversos da guerra. E além dessa visão crua dos conflitos, hoje nós também temos visões satíricas e completamente
extremamente críticas da guerra e dos seus responsáveis, como vemos em Doutor Fantástico do Kubrick e Bom Dia Vietnã do Barry Levinson. Essas são obras que colocam a guerra como algo injustificável, um ato de futilidade e ego que deve ser combatido a todo custo. São filmes de guerra que, em essência, são filmes anti-guerra, que protestam contra as medidas governamentais do mundo moderno, que pregam um patriotismo cego em troca do sacrifício da própria população para alcançar seus objetivos egoístas. E é engraçado como essas três categorias de representações da guerra também se repetem em outras formas de arte, como no heavy metal, onde temos bandas como System of a Down, Sabaton e Marduk, que se igualam no tema, mas se diferem muito na abordagem. Essas três bandas e esses três tipos de filmes têm formas antagônicas na visão sobre o tema, mas é nos elementos presentes em cada um deles que encontramos a razão do porquê a guerra é tão atraente para nós. Afinal, o heroísmo e o épico das músicas do Sabaton e do filme 300, o horror e a sujeira das músicas do Marduk e do filme Vai e Veja, e o protesto e a revolta das músicas do System of a Down, junto da sátira de Doutor Fantástico, são coisas que ressoam profundamente com a experiência humana, assim como a adrenalina de se jogar um Call of Duty ou na angústia de se ler um Nada de Novo no Front. Seja na ficção ou na realidade, como entretenimento ou como tragédia, a guerra sempre acaba nos arrastando para seus campos devastados, cobertos de tantas histórias e vidas perdidas. Por esse vídeo foi isso, pessoal. Se você curtiu, deixa seu like e compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer. Eu sou o Bantin e toda semana eu tô com um vídeo novo aqui para vocês. Então é isso, um beijo, um abraço e falou!